Salve galera, o Libertário aqui mais uma vez, trazendo mais um vídeo para vocês. Queria falar com vocês hoje a respeito de moeda deflacionária. Eu queria falar o porquê que eu sou contra uma moeda deflacionária. Eu não quero obrigar ninguém a não utilizar a moeda deflacionária. Se as pessoas quiserem, elas podem utilizar. Mas eu quero fazer uma defesa aqui econômica do porquê que a gente não deveria eleger como moeda algo que seja deflacionário, ok? Então, primeiro de tudo, a gente tem que definir o que é a deflação. Então, se a inflação ela é a expansão da base monetária, a deflação, portanto, então, que é o oposto da inflação, ela deveria ser a retração da base monetária. Então, ao invés de ter mais dinheiro circulando, a gente passa a ter menos dinheiro circulando. Tem a questão também do lado da demanda por moeda, né? Então, se a demanda por moeda ela diminuir, ela também vai sofrer um processo ali deflacionário, certo? Essa moeda ela vai sofrer como impacto o aumento do poder de compra. E, na minha visão, o processo de tanto de inflação quanto de deflação, ele, digamos, em uma moeda livre, vão ocorrer as duas coisas. Mas essas coisas elas vão tender a ter um certo equilíbrio, dependendo da moeda que você estiver utilizando. Mas enfim, vamos focar aqui na questão deflacionária da moeda, ok? Quando a gente tem uma moeda que ela é deflacionária sistematicamente, isso cria alguns problemas dentro da economia. E aqui não é só aquela questão de a coisa mais óbvia que vem à mente quando a gente fala desse processo, né? É de que as pessoas elas vão consumir menos, porque elas existe a expectativa, né, dentro daquela moeda de que ela vai valer mais, então as pessoas elas vão evitar gastar aquela moeda. Mas isso por si só, isso não é tão problemático, porque as pessoas elas ainda precisam se alimentar, elas ainda precisam fazer as coisas, as pessoas elas ainda vão querer ter lazer, né? Só que vai haver um incentivo sistemático para que elas não torrem aquele dinheiro imediatamente. Como é hoje, né? A gente vive sobre uma moeda inflacionária, então o que acontece muito é o contrário, né? Existe um incentivo ali para que as pessoas gastem o dinheiro ali o mais rápido possível. Mas dentro de uma moeda deflacionária, né? O incentivo ele é o oposto. Mas, enfim, eu não acho que isso por si só seja um grande problema da moeda deflacionária. Na minha opinião, o maior problema que existe quando a gente fala de moeda deflacionária é o fato de que essa moeda existe uma taxa de entesouramento dessa moeda. O que é a taxa de entesouramento? O entesouramento é você pegar a sua moeda e você guardar ela sem fazer nada com ela. Então, se eu invisto num título privado, por exemplo, eu estou entesourando essa moeda? Não, eu estou investindo, certo? Agora, se eu pego essa moeda, eu coloco ela dentro de um cofre e deixo ela lá, em tesouramento. Por quê? Porque essa moeda eu não estou consumindo, eu não estou produzindo, eu não tô fazendo nada com esse determinado recurso. Eu estou simplesmente com ele parado, sem ele exercer qualquer força que seja sobre a economia. Beleza? Isso é o entesouramento. E quando a gente fala de moeda deflacionária, existe uma taxa de entesouramento sobre essas moedas. Qual que é o problema disso? O problema disso é que essa taxa de entesouramento ela vai inviabilizar negócios reais que atendem demandas das pessoas. Esses negócios eles deixam de ser viáveis à medida que o retorno
que eles são capazes de gerar é inferior a essa taxa de entesouramento. Então, vamos pensar que a gente tem uma moeda deflacionária e que essa moeda, ela em média, nos últimos 10 anos, ela se valorizou 10% ao ano. Algum negócio que rende menos do que 10% ao ano é viável dentro dessa economia? Não é viável. Porque você não fazer nada, porque você simplesmente segurar essa moeda, vai te dar um retorno superior a você correr o risco do empreendimento. Então, aí já surge o primeiro problema. A gente começa a eliminar os negócios que, que são que tem essa taxa de retorno inferior a essa taxa de entesouramento, ok? Então, o primeiro problema ele já surge aí. Segundo problema, empréstimo. Obviamente, nenhum empréstimo ele vai poder ter uma taxa de juros inferior à taxa de entesouramento. Por quê? Porque empréstimo, risco. Da mesma forma que o negócio requer risco, né, o empréstimo ele também é um risco. Você não sabe, você não tem a certeza absoluta que aquele cliente que você está emprestando que ele vai pagar. Claro que você vai fazer uma análise de crédito para poder fazer aquele empréstimo para aquele determinado cliente, mas o ponto aqui é que existem riscos associados a essa operação. Então, eu não faço empréstimo, eu não faço uma operação de risco que não seja, no mínimo, superior à taxa de entesouramento que não tem risco algum, beleza? Então, isso já gera um problema ali também, que é, cara, essa economia ela vai ter grandes dificuldades para poder se desenvolver, porque o crédito ele vai ser necessariamente caro e dessa forma muitas coisas ali que às vezes seriam viáveis com um crédito mais barato não vão ser viáveis ali com esse crédito mais caro. E o problema aqui é que esse crédito ele está mais caro por conta dessa moeda deflacionária, certo? Então, assim, não estou defendendo, por exemplo, emitir moeda para a gente poder ter crédito mais barato. Não é isso. Mas existe esse problema de crédito em uma economia deflacionária, porque o crédito ele necessariamente ele vai ficar mais caro do que essa taxa de entesouramento, né? Porque se for para eu correr risco e ter um retorno menor do que entesourar, que não envolve nenhum risco, então é melhor eu só entesourar aquela moeda ali e pronto. E, por fim, uma das coisas que eu acho mais problemática é que, cara, olha só, você está sacrificando empresas que já existem e que são produtivas. Então, essas empresas, elas deixam de ser viáveis dentro dessa economia deflacionária, dificultou o crédito ali. E tudo isso para quê? Para você recompensar pessoas que estão fazendo absolutamente nada com aquele dinheiro, certo? Então, por que diabos uma pessoa que ela não está fazendo nada, ela não está produzindo, ela não está consumindo, ela não está contribuindo em nada para a economia e ela está enriquecendo sem fazer nada? Nada, cara. A pessoa não está fazendo literalmente nada e ela está enriquecendo simplesmente por segurar aquela moeda. Isso é justo? Eu não acho que isso seja justo. Eu entendo que isso aqui a gente já está começando a envolver ali um juízo de valor a respeito dessas coisas, né? Mas eu acredito que uma economia saudável ela não deva ter esse tipo de contradição, digamos assim, né? Uma pessoa que ela está produzindo, que ela está gerando valor, que ela está fazendo alguma coisa ali que as pessoas demandam, e aquilo dá lucro, né? Aquilo ali deveria poder ser feito, aquilo ali não tem motivo nenhum para que aquele negócio não aconteça, né? Ele vai gerar emprego, ele vai gerar riqueza, enquanto que na situação ali do entesouramento, né, a pessoa não está fazendo absolutamente nada. Eu não faço um juízo de valor a respeito do entesouramento neutro. O que seria um entesouramento neutro? Seria um entesouramento dentro de uma moeda estável. Eu vou fazer um vídeo futuramente em defesa da moeda estável, né? Mas quando a gente está dentro desse regime deflacionário,
Não é legal essa situação. A gente vai enriquecer pessoas que elas não estão produzindo, que elas não estão contribuindo para a economia, e dessa forma eu acho injusto que essas pessoas elas possam enriquecer simplesmente por estarem segurando um dinheiro sem fazer nada. Dentro de uma moeda estável, né, o que vai acontecer ali é simplesmente o dinheiro vai continuar valendo a mesma coisa, a pessoa está entesourando ali, e ok, não tem o menor problema ela fazer esse entesouramento. O problema é quando há um incentivo sistemático para esse entesouramento, ok? Que é o caso de uma moeda bem popular aí nos dias de hoje, o Bitcoin, beleza? Mas aí vocês vão me dizer, cara, mas a base monetária do Bitcoin ela é fixa, certo? Certo, de fato, a base monetária do Bitcoin ela é fixa, apesar de poder ser perdida, né? Então, por exemplo, uma pessoa que ela tem uma carteira e ela anotou as seeds num papel. Aí, sei lá, pegou fogo. E essa pessoa ela não decorou, ela não fez um backup, não fez nada nesse sentido. Então, aquela carteira ela se perdeu, ok? Então isso caracteriza sim uma deflação, tá? E tem um outro problema também que é justamente essa questão aí da base monetária ser fixa, que é à medida que bens e serviços vão sendo criados e você tem uma base monetária fixa, que ela não muda de forma alguma, então o que vai acontecer é que os preços eles dependem muito da proporção entre moeda e quantidade de bens e serviços disponíveis para você poder consumir, né? Então, a produção e o consumo ali, eles estão sempre alterando esse lado ali da oferta de bens e serviços, né? E se você tem uma base monetária fixa, totalmente rígida, necessariamente então, ao longo do tempo, essa moeda ela vai valendo mais, né? Então, essa moeda ela tá ganhando poder de compra ao longo do tempo, né? Por mais que eu não sei se tecnicamente seria correto chamar isso de deflação, né? Mas há um ganho de poder de compra quando isso acontece. E isso vai ter aqueles mesmos efeitos do entesouramento ali que eu falei anteriormente, certo? Então, uma pessoa que ela simplesmente pega o dinheiro, guarda, não corre risco, não faz nada com ele, ela vai ganhar um certo percentual ali todos os anos, né? E isso vai inviabilizar negócios que tenham retornos inferiores a essa taxa de entesouramento, beleza? Hoje, isso não acontece porque, apesar do Bitcoin ele ter se valorizado muito, dele ter cada ano ele cresce mais um pouco ali, né? Ele ainda não é uma coisa que as pessoas olham para ele e dizem, pô, não, isso aqui é uma moeda segura, como por exemplo o dólar, né? Por mais que o dólar ele seja inflacionário, ele é muito mais estável, né? Então, as pessoas sabem que, pô, se eu guardar US$ 1.000 aqui, daqui 5 anos, eu for lá e eu for resgatar esse dólar, ele ainda deve ter um poder de compra bem parecido com o que tem hoje, né? Principalmente ali se você colocar dentro de algum título do tesouro, num treasury, alguma coisa ali mais curta, né? Existe uma certa não é uma garantia, né? Mas existe uma expectativa ali maior de que aquele dinheiro ele vai continuar valendo a mesma coisa que ele vale hoje, né? Do que o Bitcoin. O Bitcoin, por mais que ele tenha se valorizado muito, ele também teve momentos de grande desvalorização. E isso é indesejável para quem quer manter caixa, para quem precisa de liquidez. Por quê? Porque, sei lá, cara, amanhã eu precisei de um bom dinheiro. Aí vai lá, tá em Bitcoin, e o Bitcoin, por exemplo, nesse momento, né, o Bitcoin ele tá sofrendo uma pequena queda, então é um momento desfavorável para você poder fazer o saque desse dinheiro. Enquanto que se você deixar isso em dólar, dificilmente você vai ter esses momentos desfavoráveis para poder sacar esse dinheiro, certo? Mas o Bitcoin, apesar dele ter uma base fixa, né, e ter aquela questão ali da deflação que eu comentei que as pessoas elas podem perder a moeda, né? Independente desse processo,
acontece essa coisa dele valorizar ao longo do tempo em relação aos outros bens, certo? Então, isso causa aqueles mesmos problemas que eu estava falando anteriormente. Então, você vai ter empresas produtivas deixando de existir, empresas que dão lucro, tá? Isso é importante. Você vai ter um crédito mais caro, beleza? E você vai estar recompensando essas pessoas que estão simplesmente entesourando ao invés de produzir, ao invés de fazer alguma coisa real dentro da economia. Vira um ciclo de especulação muito bizarro, né? Então, existe aí um grande problema em relação a isso. E, galera, por hoje é isso que eu queria falar. Eu pretendo fazer ainda mais 2 vídeos a respeito disso. Eu quero fazer um vídeo também falando contra a moeda inflacionária e depois falando a favor da moeda estável, beleza? Então é isso, galera. Se você gostou, se inscreve aí no canal para poder ver mais vídeos como esse. Deixa o like aí, por favor, se você gostou desse vídeo. É isso. Uma boa tarde aí para os senhores. Valeu, falou.